Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, a gente já falou da crosta terrestre, dos fenômenos atmosféricos, da parte de água. E agora a gente vai falar um pouquinho de como foi formado os continentes. Essa parte é bem mais tranquila da matéria. E aí a gente vai falar um pouquinho de placas tectônicas, e aí a gente vai bater nessa mesma tecla até basicamente o meado de novembro, e depois a gente vai começar finalizando nossa matéria do sétimo ano. Então, é uma parte bem... se vocês entenderem a aula de hoje, vocês vão entender as 3 próximas aulas, né? Então, é importante prestar atenção, anotar, para que não fiquem dúvidas. E ano que vem, quando vocês forem rever essas partes, vocês não se percam na parte dos conteúdos. Então, o capítulo 26 vai falar da formação dos continentes. E aí a gente vai pensar, será que eles formaram como? A gente sabe que tudo começou no universo com o Big Bang, e aí você teve a formação dos planetas, que foi o nosso planeta Terra, é formado por a parte de água e parte sólida, né? Que são a parte de Sol. Então, os nossos continentes, a gente vai ver que é um pedaço de sólido cercado por água. Então, basicamente como a gente enxerga nosso planeta Terra. A gente vai ver a quantidade de continentes que a gente tem mas como é que a gente começou os estudos? Alguns cientistas começaram a estudar fósseis, que são materiais antigos de animais que sobreviveram há milhões de anos atrás. Então, são resquícios desses animais que ajudam a identificar diversas coisas, sejam a formação de continentes, estruturas da Terra, seja até a questão de parte de doenças, que é a parte de paleontologia, né? Que são estudos de materiais antigos. E aí eles chegaram à ideia de Pangeia, que todo mundo ficava num bloco só, era tudo junto e misturado. Só que a gente sabe que agora não está todo mundo junto misturado e a gente tem a configuração atual. Agora, ao longo dessa aula, vocês vão ver como que esse blocão, né, que era tudo unido, foi se separando até a gente ver do jeito que está hoje. Então, como eu falei, os continentes eles foram se formando, porque debaixo da nossa crosta terrestre, litosfera, né, que é a parte mais externa, a gente tem umas pecinhas que se movem. E quando forma essas pecinhas vão se desencaixando, a parte de cima fica mole e acaba se soltando um pouco, se desprendendo, fazendo com que suba montanhas, desça montanhas, que a gente já falou que são chamadas as placas tectônicas. Então, como a gente já falou de algumas coisas, a gente vai relembrar e focar nessa parte de formação. Então, a crosta terrestre é formada por placas tectônicas, que funcionam como se fossem quebra-cabeças que ficam em cima do manto. Então, você tem a crosta terrestre, a litosfera é formada pela crosta e a parte de cima do manto. E aí você tem essas placas abaixo da crosta que desliza sobre o manto, que é cheio de magma, que é aquele material laranja e molengo, que parece uma gelatina, e ele se movimenta e essas placas ficam sambando. E aí, quando tem as placas se encontram, vocês podem ter terremotos, quando se separam, você pode ter ilha, quando se chocam e uma fica em cima da outra, formam montanhas. Então, essas placas ficam em constante movimento. Há 250 milhões de anos, o que os cientistas já viram que tinha? A Pangeia, que eram todos os continentes, todos juntos e misturados, cercados por um oceano, um único oceano, ou seja, se está tudo junto, só tinha um monte de água em volta, chamado Pantalassa. Então, o único continente Pangeia e o único oceano Pantalassa. Alguns milhões de anos depois, surgiram 2 continentes. Houve pequenas movimentações, né, dessas placas, e aí esse blocão, né, se dividiu em 2. Aí a gente vai ter essa constituição da Laurásia e Gondwana. E depois as placas tectônicas continuaram mexendo, se separou e a gente vai ter a configuração atual, que a gente vai ter 6 continentes. Por que eu botei essa imagem aqui? Aqui são as principais placas tectônicas que a gente vê no mundo. A placa norte-americana, a placa sul-americana, a placa africana, a placa antártica, a placa euroasiática, que tem bastante movimento aqui, placa das Filipinas, placa indo, tem bastante placa.
As regiões de choque de separação, você vai ver a seta para dentro, e a área de separação, que normalmente tem muita ilha, você vai ver com setas para fora. Por que que o Brasil, essa aqui é uma fonte do IBGE, não tem muitos terremotos ou movimentos de tsunamis e vulcões? Porque o Brasil está situado fora da região dessas placas. A placa, no parte do meio, não tem muita instabilidade, é estável, ela é tranquila. Onde tem estabilidade é nas bordinhas. Então, como o Brasil fica fora dos limites ou bordas, você não vai ter tsunamis, terremotos e nem atividade de vulcões. Por quê? É necessário que eu fique entre os limites dessas placas, né, para que uma choque na outra, uma esbarre na outra. E aí a gente vai ver os movimentos dela ao longo das aulas. E aí, para que a gente tenha a movimentação do relevo, as transformações na parte de cima da crosta. Então, aqui, a Pangeia, o supercontinente, há 250 milhões de anos. E aí era tudo junto e misturado, ó. Depois se dividiu e ficou formando Laurásia, que dividiu ao meio, e Gondwana. A Laurásia ficaria aqui, ó, América do Norte, e a Eurásia, que seria a Europa, e a parte de baixo, Antártico, Oceania, África, América do Sul, ficava na Gondwana. E agora a gente já sabe que a gente tem a configuração do mundo moderno, que aí a gente vai ter as Américas, que tem extensão grandona, a África, a Europa, tá faltando a Ásia aqui, vou botar a Eurásia, enfim, mas a Europa e a Ásia separado, e a Antártica aqui embaixo, que a gente vai ver também que é uma região de continente. Teorias e formação dos continentes. Existem duas teorias que ajudam a explicar, né? Que é a teoria da deriva continental, que vai falar um pouquinho dos movimentos das placas tectônicas e que foram se separando ao longo dos anos, e aí o blocão foi se separando e formaram vários blocos. E a teoria da tectônica das placas, movimentação das placas que ficam acima do manto terrestre e abaixo da crosta, ou seja, fica como se fosse um sanduíche, fica entre um e outro. E as duas ajudam a explicar a formação dos continentes. Primeiramente, a gente fala da teoria da tectônica das placas, que a gente sabe que, na verdade, é uma forma de explicar essa teoria da deriva continental. O que a gente vai ter? Que as placas, elas se movimentam principalmente naquelas regiões que eu falei, que são os limites, e ela fica acima do manto. E por quê? Porque o manto é um material muito quente e essas altas temperaturas e até mesmo dependendo do local, pressão, faz com que as placas que ficam acima do manto, que é uma parte gelatinosa, se movimentem. Então, graças a esses movimentos das placas, você teve o quê? Como vocês já viram aqui, algumas áreas, as placas vão bater e vão se separar, que foi isso que aconteceu. Conforme teve um movimento, elas foram se separando, meio que abrindo. Então, essa é a deriva continental, que fala, né, que afirma que as placas tectônicas sofreram as correntes de convecção, e aí você tem a formação desses continentes. As correntes de convecção, ela tem a ver com o magma, que faz com que essas placas tectônicas elas vão se deslocando. Então, graças às correntes de convecção que são provenientes do magma, ou seja, da troca de massas desse magma, que é o material mais quente, mais sólido, e junto com o material mais frio, elas vão se movimentando e as placas em cima se movimentam também. Então, se o manto não fosse uma região de convecção, as placas ficariam também quietinhas. Por isso que é importante frisar. E outra coisa que eu ia falar, alguns cientistas foram importantes para formar essa teoria, o Alfred Wegener, mas tiveram outros, Ortelius, Bacon, Pellegrini. Então, esses carinhos começaram a estudar como que os continentes foram formados. Então, resumindo, você tem o manto, que é aqui a região de convecção, porque tem a parte mais bem aquecida, que faz com que as placas tectônicas aqui por cima delas se movimentem. Aí você tem a formação
da Laurásia e da Gondwana, que foram o subcontinente Pangeia, supercontinente Pangeia se dividiu em dois, fragmentou e tem a Terra de hoje, que a gente vai ter essas formações aqui de continentes. É importante dizer que nos limites de placa, que são as bordinhas, você tem movimentos divergente, que se espalham, convergente, que uma sobe na outra, e aí forma grandes montanhas e relevos, como exemplo, Cordilheira dos Andes, e quando você tem a transformante, que as placas se deslizam e escorregam, você pode ter falhas, como a que a gente vê na Califórnia, que é a falha de San Andreas. E aí você vai ter é possível ver essa grande extensão de falhas. Vai depender do tipo de movimento, então, da placa. Esses cientistas que eu comentei, eles começaram a ver que tinha evidências para que você visse que era todos os planetas eram contornados, eram um grande bloco. Como? O Wegener, ele começou a ver que uma parte da costa oeste, o contorno, ou seja, a voltinha da costa oeste da África, se encaixava com a costa leste da América do Sul, como se fosse um quebra-cabeça. Então, havia um encaixe ali, e aí ele viu que poderia ter sido um bloco só. Os fósseis de algumas espécies de seres vivos, então os fósseis dos seres vivos da mesma espécie podem ser encontrados em locais diferentes e que estão atualmente separados, mas que têm uma certa semelhança. As geleiras também. Você tem que alguns sedimentos glaciares que são liberados delas, você consegue encontrar em vários locais, o que indica a proximidade desses locais, como por exemplo a África do Sul e a Índia. As rochas antigas, né, são formadas pelos mesmos materiais e que têm a mesma idade, por exemplo, já foram encontradas na África e na América do Sul. Isso tudo foi o que o Wegener viu. E as rochas atuais que formaram agora nesses locais possuem características diferentes, o que diz que eles têm uma origem comum, mas que sofreram uma separação. Então, basicamente essas pistas que o Wegener encontrou para poder dizer de onde surgiram, como que foi formado os continentes que a gente tem até hoje. Aqui são exemplos de fósseis encontrados, por exemplo, fósseis de Sinognathus, que vivia aqui na América do Sul e que também já viveu na África. Fósseis do réptil Mesosaurus, foi encontrado também na América do Sul e da África. Nota que a costa oeste da África se encaixa com a costa leste, como se fosse quebra-cabeça. Alguns répteis já foram encontrados na Índia, na Antártica e na África. Fósseis de algumas samambaias já foram encontrados na Austrália, na Antártica, na África e na América do Sul. Então, algumas estruturas, por quê? A parte de baixo, né? Que a gente já viu, que é a Gondwana, que foi o segundo grande bloco. Então, tem bastante similaridade desses fósseis. E as características dos continentes. Como eu falei no início da aula, continente é um pedaço, uma porção de terra, como a gente aprendeu na tia da quarta série, da terceira, cercado por mares e oceanos, ou seja, cercado por água. A gente hoje sabe que existem 6 regiões continentais América, sendo a América o continente de maior extensão, pegando da América do Norte, América Central, América do Sul, porque ele pega mais verticalmente. Europa, segundo local, né, segundo continente. A África, ou seja, 3, Ásia, Oceania, e tá faltando Antártica aqui. Aí é importante falar por que a Antártica... calma aí, vamos lá. Por que o Polo Norte não é considerado continente? O Polo Norte, que está acima dos Estados Unidos, ele não é considerado continente porque é formado só por gelo. E gelo não é considerado terra, é água. Então, por você não ter uma porção de terra cercada por água, ele não pode ser considerado continente. Se a gente for pegar, eu peguei esse esquema do Brasil Escola, falando um pouquinho de cada característica, né? De cada continente, vou falar da Europa. É o segundo menor continente em superfície, é constituída por 50 países, é o quarto continente mais populoso, né? Então ele perde por outros em relação à quantidade de população.
A América, que é onde a gente está, continente localizado no hemisfério ocidental, ou seja, a gente está do lado de cá, é dividida em subcontinentes, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, possui 35 países e outras dependências. A África, que é nosso, vamos dizer assim, que era coladinho com a gente, é o terceiro maior continente, é o segundo mais populoso da Terra, em quase 1 bilhão de habitantes. Só no Brasil, gente, no Brasil, desculpa. Na África tem não tem muito controle de natalidade. Também possui 54 países independentes. Várias etnias, cultura, então é bem cultural lá. Agora eu vou falar da Ásia, então, Europa, América, África. A Ásia, que é o quarto continente, é o maior dos continentes, composto por 45 países, abriga 3/5 da população mundial, banhado pelos oceanos Índico, banhado por vários oceanos. Aqui tem várias placas tectônicas, muito terremoto, muito tsunami, vários vulcões, que aqui tem muita placa tectônica. Então, o país mais populoso e maior é a Ásia. Em segundo lugar, a África. O terceiro local, a América, né? Então, a gente vai encontrando várias características. A Oceania é o continente que corresponde a uma região geográfica com muitas ilhas. Ó, quantas ilhas a gente tem aqui na Oceania. Tem 16 países e 22 dependências. E tem o Oceano Pacífico e Índico aqui para ficar em volta dele. A Antártida, continente praticamente coberto por gelo, né? Uma região bem fria. Porque eu acho que eu dei aula para o 8º ano. Quanto mais próximo do polo, menos calor do Sol recebe, incidência do Sol. Mais frio vão ser essas regiões. Não possui uma população permanente porque elas tendem a migrar para locais para fugir do frio. Então, assim a gente sabe, né, que a Ásia tem bastante fenômeno natural, porque está em cima da placa tectônica. A Europa é um país com um continente com muitos países, com a parte econômica bem desenvolvida. A América a gente sabe que é subdividida. A América do Norte é mais desenvolvida que a América do Sul, que são países mais latinos, americanos. A África é um dos continentes mais pobres, com maior quantidade de pessoas. E em relação à população, é bem populoso mesmo, só perde para a Ásia. E basicamente é isso. As características dos continentes eu não foquei tanto porque vocês veem isso em geografia. Só queria explicar para vocês por que a gente tem a formação dos continentes, que vocês vão ver na parte da geografia, mas sem ser do foco científico. Então, a gente consegue entender por que se a gente pegar o mapa mundi, o professor de geografia, por que a gente tem essa cara e não por que todo mundo junto e misturado. E aí eu vou fazer a pergunta, por quê? Porque as placas tectônicas estão aí embaixo a todo vapor se movimentando. E aí é basicamente isso. Uma boa semana de aula a todos.